esperar começar a gravação. Então, boa noite, gente. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que essa disciplina agora ela vai ser colegiada com o professor Pedro. Não sei se vocês tiveram aula com ele. Que ele está no lugar do professor Daniel. Eu ainda não. Tá. Então, daí o Pedro vai entrar na disciplina junto. Daí ele também já tem umas videoaulas da próxima parte do conteúdo. Daí eu já vou colocar no Moodle. Que a gente tem mais, eu acho que uma, deixa eu ver aqui. Planejamento. Não sei se é uma ou duas aulas antes de finalizar aqui o ano. Máquinas térmicas. Tem a prova e tem mais uma aula depois. Daí finaliza voltamos só no dia 17 de janeiro. Tá, beleza. Vou projetar aqui a tela então. Estão vendo, né? Está ao contrário. Então, pessoal, vou resolver aqui a lista. Eu coloquei já a lista 2 lá, não sei se vocês chegaram a ver. Tá, não é nada. Estão vendo, né? Então, vamos lá. Sim. Já aproveita aí alguém para responder essa parte. Que estranho, o Google Chrome aqui está avisando. Tá. Descreva um processo imaginário que satisfaça a primeira lei da termodinâmica, mas viola a segunda. Um exemplo aí. Hein? A primeira lei fala que tem que rejeitar calor. E a segunda é que tem qualidade da energia. Não é fácil O o negócio processo é disso. padrão, né? Não é bem rejeitar calor. Por exemplo, pensar naquele exemplo, acho que foi o que eu usei na aula, né? Uma xícara de café aqui. O café quente, né? Pela primeira lei, eu poderia terminar com esse café mais quente, né? A temperatura mais elevada aqui. E a temperatura do ambiente menor, né? Pela primeira lei. Isso aqui é permitido. Eu posso pegar a energia térmica do ambiente e usar para esquentar o café. Né? No final, eu não estou violando a primeira lei. Mas isso viola a segunda lei. Deixa eu só fechar aqui. Por que tu não viola a primeira? Porque eu tenho uma conservação. Meu Deus, o Chrome está desativar as notificações. Deu. Porque a primeira lei é a conservação da energia. Né? Se eu tirei 20 joules do ambiente para esquentar em 20 joules o meu café, eu mantive a primeira lei. A segunda lei que vai dizer que isso aqui não acontece naturalmente. Eu preciso ter uma máquina térmica para fazer esse processo, né, de aquecer o que está quente e esfriar o que está mais frio. Tá? Eu preciso ter algum mecanismo que faça isso usando alguns processos termodinâmicos. Então, qualquer exemplo desse, qualquer um que a conservação da energia seja satisfeita, mas viole a segunda. Então, esse aqui é só um exemplo bem simples aí, né? Tem o calor entrando, esquentando o café, e a segunda lei não é satisfeita daí. É possível, só um pouquinho. É possível que uma máquina térmica funcione sem rejeitar nenhuma quantidade de calor para um reservatório a baixa temperatura? O que vocês acham? Eu acho que não. Não, né? Não, eu sempre tenho que ter eu sempre tenho que rejeitar o calor, né? Então, se eu estiver trabalhando com um ciclo, né? Máquina térmica é isso. Por exemplo, eu posso queimar combustível por um tempo e usar essa energia térmica para produzir algum tipo de trabalho, né? E não rejeitar de alguma forma, né? Não vai ser um ciclo, vai ser um processo que eu usei alguma coisa e depois acabou. Mas de forma cíclica eu preciso daí rejeitar para baixa temperatura. O enunciado aqui vem de termodinâmica, não sei se vocês vão lembrar, mas é aquele do Kelvin Planck.
Ele não é a lei zero da termodinâmica que fala, né? Não, lei zero é quando eu tenho um corpo A, um B e um corpo C. Daí, se o A está em equilíbrio térmico com o corpo B e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então o A também vai estar em equilíbrio térmico com o corpo C. Essa é a lei zero. A gente tem as 3 leis, né? E cada lei vai trazer na mesa aqui uma propriedade termodinâmica diferente. Propriedade termodinâmica. Não nova, né? Não nova porque a temperatura já se sabia da temperatura antes da lei zero. A lei zero ela veio muito depois da primeira e segunda lei. Mas a primeira lei, ela introduz a energia interna. Segunda lei, a entropia. E a lei zero, temperatura, né? Ela está associada à temperatura, mas já existia o conceito de temperatura antes disso. A primeira lei, né, já existia, antes da primeira lei, o princípio da conservação da energia. Então, quando a gente fala a primeira lei é a conservação da energia, tudo bem, é a convenção que a gente usa, mas a rigor, conservação da energia já existia. O que não existia e o que veio com a primeira lei é a energia interna. Antes eles achavam que a energia era um fluido, né? Tinha essa linha de pensamento aí que era do calórico, era um fluido que saía de um corpo para outro, assim, energia térmica. Então, com a primeira lei veio esse conceito de energia interna, que daí explicava o que estava acontecendo ali dentro do meu corpo, né, do objeto. Uma máquina térmica que tem uma eficiência de 100% necessariamente viola a primeira lei e a segunda lei. Como se obtém um rendimento de uma máquina térmica reversível? Então, se ela tem um rendimento de 100%, ela viola a primeira lei? Não. Não. É o que a gente viu ali, né? Não. Eu posso ter a máquina térmica, ela vai lá, né, pegou calor, transformou em trabalho, beleza, ela consegue fazer isso. Do ponto de vista da primeira lei. Da segunda lei, daí tudo bem. Daí ela viola a segunda lei. Sim. Né? Nenhuma máquina térmica pode ter um rendimento aí de 100%. Né? Para isso eu teria que estar trabalhando aí com os limites de temperatura muito para aumentar, né? Eu tenho que trabalhar com a temperatura quente muito elevada e a temperatura fria muito baixa, assim, para conseguir chegar até o melhor rendimento. Mas 100% é algo ideal, né? Quer dizer, nem ideal a gente chega. O ciclo de Carnot, ele vai me dizer o quanto que eu consigo chegar numa máquina térmica ideal, que é abaixo de 100%. Vamos lá. O motor de automóvel consome combustível a uma taxa de 22 litros por hora e fornece 55 kW de potência às rodas. Considerando que um combustível tem um poder calorífico de 44 mil kJ por quilograma e uma massa específica aqui, né, densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico, determine a eficiência desse motor. Né? Sei que eu acho que a gente viu alguns exemplos não lembro se eu coloquei algum exemplo desse aqui, mas é bem do livro do Sengel isso aqui. Né? Vamos considerar então o regime permanente. Né? Eu tenho aqui o combustível entregue para o meu motor aqui, né? Eu vou ter ele trabalhando como uma máquina térmica. Ele vai me entregar 55 kW e vai ter daí um sumidouro, né, ou heat sink, que fala, onde eu vou ter a temperatura saindo. Ok? Vamos ver qual é o consumo. Deixa eu ir para outra página aqui. O consumo máximo. Consumo máximo desse combustível, né? M ponto do combustível igual a ρ, vazão volumétrica, né? De combustível. Isso aqui vai me dar 0,8 quilogramas. Na dúvida, gente, é só jogar as unidades que vocês vão ver certinho qual é a unidade que vai resultar disso aqui, né? E vezes 22 litros por hora. Quando eu botei o pontinho aqui em cima, quer dizer que é por unidade de tempo, né?
Quando eu ponho em cima da massa também, eu estou dizendo que é quilograma por segundo, ou por hora, ou, né? É por unidade de tempo. Aqui também, a mesma coisa serve para quando estou trabalhando transferência de calor. Daí eu tenho uma taxa de transferência de calor quando eu ponho um Q ponto. Né? O ponto vai me indicar alguma coisa no tempo. Isso aqui vai me dar 17,6 quilogramas por hora. Né? A taxa de calor fornecido para o meu sistema, né, vai ser o que? O M do combustível vezes o que foi dado aqui? O poder calorífico, né? Vamos considerar que é o poder calorífico inferior aqui. PCI. Isso aqui vai me dar 17,6 vezes 44.000. Depois só confiram as unidades, que vai ser 774.400 kJ por hora. Isso aqui para passar para quilowatts, daí eu tenho que passar para segundo, convertendo para segundo eu vou ter 215,1 quilowatts. Certo? Como é que eu faço a eficiência térmica desse motor, né? Geralmente a eficiência vai ser o quê? Vai ser o que eu quero dividido pelo que eu tive que pagar. Eu sempre tenho que pagar um pouco a mais do que o que eu quero, né? Então, se eu sempre entrego um pouquinho mais de energia de alguma forma para retirar um pouco menos, o que vai em cima? Em cima vai a energia que eu quero. O que eu quero é o meu trabalho, né? O trabalho pode ser aqui em taxa, que é o que é entregue lá para os eixos, aquele meu 55 kW. E o que eu tive que pagar foi na forma térmica. Né? Então, vou ter aqui 55 kW dividido por 215,1 kW. Isso aqui vai me dar uma eficiência de 25,6. Amaral, isso aqui para eficiência de motor, tá dentro, não tá dentro? O motor a gasolina tá legal. Tá bem Tá dentro, eficiente. né? Mais ou menos os melhor, assim, é 30, 28. Aí o É, diesel vai um pouquinho mais. eu lembro desse minha eficiência meio que padrão, assim, né? 30 é um valor de referência que eu lembrava. Mas tô meio por fora aí de motor. Eu ia te fazer uma outra pergunta agora. Se tem como Diga. a gente descobrir a vazão máxima de combustível do carro, ou tipo esse litro por hora aqui. Eu posso usar a média dele para mim Por fazer o baixo, cálculo. talvez? Não, até no carro de passeio, para mim ver qual é o rendimento que está o motor do meu carro, por exemplo. Eu acho que o melhor é fazer uma média mesmo, só porque daí o rendimento eu acho que vai mudar bastante, dependendo da velocidade, né? Eu fiquei meio complicado porque tu não vai conseguir achar isso aqui, né? Para todo caso, assim, isso aqui vai ser bem variável. Se eu estou subindo, né? Eu vou exigir mais do motor, ele vai estar me entregando uma potência maior ali para os eixos. Então, achar o rendimento, tu ia ter que dar um jeito de medir isso aqui. Um dinamômetro, alguma coisa para medir. De repente, a potência dele, daí. É que daí tu vai ter que começar a adicionar perda, não é bem assim de calcular também, né? Mais complicado. Isso aí tu conseguiria fazer ali num sistema no Baja, né? Levanta ele ali, põe alguma forma de medição ali no eixo dele, deixa rodando um tempo e vê o quanto que baixou ali do nível de combustível, né? Daí tu consegue. A gente fazia isso no aerodesign, né? A gente ligava lá a turbininha, a minha hélice, né? E conseguia medir o quanto que ele estava dando de empuxo e o consumo. Daí eu conseguia fazer isso, mas numa bancada, né? Bem controlado. Isso aqui na rua é bem complicado saber o quanto que eu tô entregando para quanto que está consumindo, né? Vamos lá. Derivação da eficiência do ciclo de Carnot. Mostra que a eficiência térmica do ciclo de Carnot, que opera entre os limites de temperatura H e L, né? T high e T low, é exclusivamente uma função dessas duas temperaturas. Desenhe o diagrama TS de um ciclo de Carnot e faça esse desenvolvimento utilizando a área do gráfico. Justifique, né?
Esse aqui eu também peguei do Sengel só um pouquinho. Como é que é o meu gráfico aqui, né? Eu vou ter aqui a temperatura. Vamos fazer o TS, entropia. Eu tenho S1 igual a S4, S2 igual a... S2 igual a S3. Né? Daí aqui eu defini dois limites, e o ciclo de Carnot ele vai estar operando aqui entre uma temperatura baixa e uma temperatura alta. Né? Então aqui ele está fechado. Esse é o meu ciclo de Carnot. Como é que ele gira? Né? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Se for o ciclo de refrigeração, inverte. Aqui, se eu for comparar com o ciclo de Rankine, né, de uma usina térmica, aqui seria o equivalente à turbina, que é onde eu estou entregando o trabalho. Aqui seria a minha bomba, que consome trabalho. Aqui seria o meu condensador, que eu perco calor, né? E aqui seria a minha caldeira. Ok? Então, essa seria, né? Todos os processos aqui dentro são reversíveis, internamente e externamente, né? A gente viu que os ciclos termodinâmicos ideais, eles também são internamente reversíveis, mas eles não são externamente reversíveis. Então, tem que tomar mais cuidado, né? O de Carnot ele é os dois, internamente e externamente reversível. Então, a área sobre a curva de cada processo representa a transferência de calor naquele processo. Então, se eu tenho aqui, vamos colocar os pontos 1, 2, 3, 4, né? Então, o calor entra no meu sistema de 1 para 2 e é rejeitado de 3 para 4. Né? Então, vamos colocar aqui. O calor entra no sistema a uma temperatura TH, S2 menos S1, né? É a minha área embaixo da curva, do gráfico. E ele vai sair... O que sai é temperatura baixa, a S3 menos S4, que é a mesma coisa que S2 menos S1, né? Deixa eu só ver se é isso aqui. 2, 3 e 1, 4, 4, 1, né? Eles são isentrópicos, então a entropia é igual. Certo? O que eu vou ter aqui do meu rendimento do ciclo de Carnot? Ele vai ser igual ao meu trabalho líquido dividido pelo calor que entra, né? O que vai ser o meu trabalho líquido? Hein? A diferença dos calor. Isso, que é o meu Q que entra menos o Q que sai, dividido pelo Q que entra, né? Então, isso aqui vai me dar 1 menos Q que sai sobre Q que entra, né? Então, rendimento do Carnot igual a 1 menos TL sobre TH, S2 menos S1 sobre S2 menos S1. Corta, corta. Então, isso aqui é o meu rendimento de Carnot. Né? Ele é bem útil e bem simples. E para facilitar, a gente tira aqui, usa a temperatura termodinâmica. Né? Isso aqui, na verdade, a temperatura termodinâmica Kelvin, ela veio desse desenvolvimento do ciclo de Carnot. Né? Ela vem desse caso de ciclo de Carnot, do desenvolvimento da segunda lei. Daí essa foi a contribuição do Lord Kelvin para... uma das contribuições, né, nesse caso. Então, a gente tem essa temperatura termodinâmica, ela entra aqui. Porque foi observado, né, que para o rendimento de Carnot, ele era uma função das temperaturas. Então, seria uma função φ em cima e embaixo das temperaturas. E essa função, ela poderia ser justamente a temperatura em si.
se eu usasse um sistema de referência bem colocado, né, bem ajustado. E para isso eu tenho esse sistema de referência, onde eu tenho a escala Kelvin, né? Onde o meu 0 Kelvin seria a ausência de energia térmica ali no meu sistema. Deixa eu só ver aqui. Outra coisa que ele põe aqui, o comentário é que não depende do fluido. Então, por isso que o ciclo de Carnot aqui, ele é o ciclo ideal, né? Mas a gente tem outros ciclos ideais que a gente vai usar para representar outros casos da realidade. Então, se eu quero usar um motor de 4 tempos, né, por ignição a fagulha, eu vou usar o ciclo Otto. Ignição a compressão, ciclo diesel, né? São ciclos ideais, Otto, diesel, ideais, só porque eles levam outros processos em consideração, porque levam em consideração equipamentos reais, né? Vamos lá. O ciclo Otto ideal tem uma razão de compressão igual a 8. No início do processo de compressão, o ar está a 100 kPa e 17 graus Celsius. E 800 kJ por quilograma de calor são transferidos para o ar durante o processo de fornecimento a volume constante. Então, aqui, volume constante. Considerando a variação dos calores específicos do ar com a temperatura, determine a temperatura e a pressão máxima que ocorrem durante o ciclo. B, o trabalho líquido produzido. C, a eficiência térmica. E D, a pressão média eficaz do ciclo. Né? Isso aqui a gente também viu no... Só um pouquinho. Na aula, né? Como é que eu calculo aquela pressão média eficaz, né? Então vamos determinar isso aqui. Vamos primeiro fazer um diagrama. Você pode pegar lá da aula, diagrama do meu... Só perguntando, essa lista a gente já entregou, né? Vocês já entregaram? Vocês conseguiram resolver todos esses? Sim, mas eu não me lembro dela, assim, em si, sim, mas eu acho que entreguei. Tá bom. Então vamos depois vocês usam para corrigir. Aqui eu tenho meu ponto 1, 2, 3, 4. Eu tenho dois processos a volume constante, né? Que é o meu fornecimento de calor a volume constante e rejeição de calor a volume constante, e dois processos isentrópicos, S constante. Certo? Então esse aqui é o meu ciclo Otto. O que eu estou dizendo que esse minha razão de compressão significa? Meu V2 é igual a V3, que é igual a 1/8 do meu V1, que é multiplicando, né? V1. Certo? Então, quanto mais para cá, maior o volume. Para cá, ele é 1/8 desse volume no ponto 1. Ok? Vamos usar a hipótese de ar padrão, né? Variação da energia cinética e potencial desprezíveis, variação dos calores específicos com a temperatura, deve ser considerado, porque ele falou, né? Considerando. Eu tenho aqui meu diagrama PV, pressão, volume específico, né? Vamos ver. A temperatura temperatura e pressão máxima do ciclo, onde vai ocorrer, né? Pressão e temperatura máxima do ciclo. Ele ocorre no final do processo de absorção aqui, de entrega de calor ao meu ciclo, né? Então, seria aqui no meu ponto 3, estado 3. Mas, para achar isso aqui, eu tenho que achar o meu estado 2, para conseguir achar o meu estado 3, né? Então, a gente vai pegar os dados da tabela, vou até escrever aqui qual é a tabela. Eu coloquei na prova, tá? Para vocês, eu coloquei as tabelas lá, que vocês vão precisar usar. Um print delas ali. Então, vou ter que a minha temperatura 1 é igual a 290 Kelvin. Essa temperatura foi dada? Deixa eu ver. No início do processo de compressão. Ele tinha que interpolar, eu acho, nas listas ali. Talvez. Ele foi dado a temperatura, né? 273 mais 17, 290 Kelvin. Isso aí. Eu não vi se tem que interpolar essa daqui para achar esses valores.
Como eu tenho gás ideal, eu só preciso de uma propriedade para achar o resto, né? Então eu tenho aqui meu U1 igual a 206. Não, na verdade eu não lembro se tem que entrar também com a pressão aqui, nesse caso. É mais para líquido que não entra pressão, né? Não me lembro se ele não dá pressão ali, eu acho. É, Tem que... ele deu a pressão também, né? 100 kPa. É. 206,91 kJ por quilograma. E meu V, né, meu volume ali no 1, vai ser 676,1. Que é isso aqui eu tiro do... com certeza eu vou precisar da pressão aqui também, porque o meu volume específico vai ser bem influenciado pela pressão. Algumas coisas, assim, por exemplo, o CP, ele vai variar pouco com a pressão, né? Vai ser mais com a temperatura. Então a gente pode estimar algumas coisas só com uma das informações, mas o volume específico não, vai afetar bastante com a pressão. Opa. Aqui é o meu volume... Deixa eu só ver... É relativo, né? Ele não tem não tem unidade aqui, ele não botou. Tá? Mas não sei se foi falha do livro não colocar aqui, ou se é alguma propriedade de compressão. Tem que dar uma olhada lá na tabela, que eu não lembro mais isso aqui. Mas daí, como é que eu vou fazer o processo 1 para 2? Que daí eu tenho a compressão isentrópica. Né? Então eu vou pegar meu VR2 sobre volume específico R1 igual a V2 sobre V1. Eu tenho que ver certinho o que é esse VR aqui. É com a razão de compressão, tá? Daí eu tenho 1 sobre R, né? Então eu vou ter que meu VR2 é igual a VR1 sobre R. Que isso aqui vai me dar 676, né? Dividido por 8 vai dar 84,51, né? Daí, pegando isso aqui na tabela, eu volto na tabela, daí eu consigo pegar com isso aqui e com a entropia que eu tenho já, né? Consigo achar aqui minha temperatura T2, vai ser 652,4 Kelvin, e minha energia interna 2, vai ser 475,11 kJ por quilograma. Ok? Como ele falou que é aquele o processo politrópico, né? Eu vou ter P2, V2, T2 igual a P1, P1, que é minúsculo, né? Vzinho, T1. Daí eu consigo isolar minha pressão 2, eu consigo achar a pressão 2 em função da minha pressão 1, né? Que eu sei qual é essa daqui e eu sei qual é a razão de compressão. Então eu tenho a minha pressão 1 vezes T2 sobre T1, V1 sobre V2. Isso aqui vai me Eu acho que dar... ali, pra achar o T2 tinha que interpolar. Acho que é ali que tinha que... Aqui? Se eu não me engano, era aí. Que É ele não dá o possível. valor. Não dá o valor da tabela, não. É possível. Depois eu dou uma olhadinha, mas eu coloquei as tabelas lá para vocês, tá, gente? Mas dá exatamente esse valor aqui, não deve dar. Então tem que interpolar em função, né, do meu S. E eu tenho essa propriedade aqui. Daí eu consigo achar aqui a minha pressão 2, que vai ser 1.799 kPa. Ok? Daí eu tenho que meu processo 2 para 3. Deixa eu só voltar aqui para ver o que ele estava pedindo, né? Temperatura e pressão máxima que ocorre durante o ciclo. Então, aqui eu encontrei meu ponto 2, eu tenho que achar agora o meu ponto 3, que é onde vai ter a temperatura máxima, né? 2 para o 3, eu tenho fornecimento de calor, né? Bom, não é nem... é em joule mesmo, né? A volume constante, né? Então eu tenho que meu ponto 3 eu já tenho que é o mesmo volume do ponto 2. Que entra vai ser igual ao quê? Meu U
3 menos o 2, né? Daí, com isso aqui, eu consigo achar minha energia interna no ponto 3. Porque foi dado esse calor que entra no processo e eu tenho já o meu U2 eu tirei da tabela. Então, aqui eu consigo achar a energia interna em 3, que é 1.275,11 kJ por quilograma. Daqui daí eu saio com a minha temperatura T3, que é a temperatura mais elevada do meu ciclo. 1.575 Kelvin. Ok? Eu também consigo achar esse meu VR3, 6,108. Pressão, eu vou usar o mesmo processo. P3, V3, T3, igual a P2, V2. É para gás ideal, né, na verdade. Essa minha relação. Eu tenho que minha pressão em 3 vai ser igual a pressão em 2, aquela mesma relação das temperaturas, 3 sobre 2, vezes V2, V1. Tá? Isso aqui vai me dar 4,345 megapascal. Antes a gente tinha uma pressão de... minha pressão mais baixa é 1,7 megapascal, né? Essa daqui é 4,34, 35 megapascal. Ele pede o B. O trabalho líquido do ciclo. Então a gente pode fazer o trabalho líquido, né? Como fazer aquela integral de PDV. Né, que eu tenho o trabalho de compressão, né, que é e de expansão. Né? Mas eu também posso usar a minha área debaixo do gráfico ali, né? Vamos ver do meu processo 3x4 para a gente finalizar o meu ponto 4. Né? O trabalho líquido ele faz mais simples aqui, ele faz só o calor que entra, que eu já tenho, e se eu achar meu ponto 4, eu consigo achar o calor rejeitado, né? Que o calor rejeitado está do meu 1 para o 4. O ponto 1 eu tenho, o ponto 4 eu acho agora. Aí eu consigo depois achar o meu trabalho líquido. Né? Vou fazer para o meu 4, esse VR4 sobre VR3 igual a V4 sobre V3, igual a essa minha relação R, né, do gás ideal. VR4 igual a R, que é a minha razão de compressão, né? RVR3, 48,864. Se eu usar isso aqui lá na tabela, eu consigo achar a minha temperatura T4, que deu 795 Kelvin. Daí, se eu tenho o ponto 4 definido na tabela, eu também consigo achar qual é a minha energia interna em 4, que vai ser 588 kJ por quilograma. Como é que vai ser o meu calor rejeitado? O calor que entra é o 3 menos o 2, né? Calor rejeitado, calor que sai, vai ser igual a o 1 menos o 4. Né? Se eu voltar aqui. O 1 menos o 4. E esse calor rejeitado vai ser de 381,83 kJ por quilograma. Daí eu consigo achar qual é o meu trabalho líquido. Como é que vai ser o meu trabalho líquido? Né? Vai ser a diferença do que entra menos que sai. Né? Ainda é um ciclo ideal. Né? Eu não tenho perda por atrito, nem nada do gênero. Então eu tenho o calor que entra menos o calor que sai. Primeira lei isso aqui, né? Vai me dar o trabalho líquido. Isso vai ser 418,17 kJ por quilograma. Daí eu consigo achar qual é o meu rendimento térmico disso aqui. O que é? O que eu consegui, trabalho líquido, dividido pelo que eu tive que pagar, que é o calor que entra. Né? Então o que eu consegui foi esse 418,17, o que eu tive que pagar foi o meu
calor que entra, quanto é que é mesmo? 800 kJ por quilograma. Isso aqui vai me dar um rendimento de 52,3%. Ok? Esse rendimento já é bem elevado, né? Mas é o rendimento ideal, né? Então, se eu estou comparando o motor ideal com o motor real, esse vai ser o rendimento máximo que eu consigo atingir, né? Para o ciclo Otto. Qual era o que ele tinha pedido mais? Trabalho líquido a gente conseguiu, né? A eficiência térmica também. E a pressão média eficaz do ciclo. Pressão média eficaz, a gente tem aquela relação, né, que usa, que é o trabalho líquido dividido pelo volume específico 1 menos volume específico 2. Certo? Bom, eu tenho esses valores todos, né? Volume específico 1 eu consigo achar com o meu RT1 sobre P1. Então ele vai dar 0,832 metros cúbicos por quilograma. O volume específico 2 eu já tinha de antes, né? Ou, na verdade, eu consigo tirar pela relação de compressão. Pressão média eficaz. Aqui vai ficar com o trabalho líquido dividido por volume específico 1. 1 menos 1 sobre a minha razão de compressão. Eu consigo isolar isso aqui. Daí, substituindo os valores, né, minha razão de compressão é 8, eu vou conseguir uma pressão média eficaz de 574 kPa. Então seria uma pressão média aí que, se eu estivesse trabalhando com esses limites de volume específico 1 e 2, né, que são esse volume e esse volume, né, eu estou comprimindo entre um e outro, ele vai me dar um trabalho líquido equivalente. Então eu tenho uma pressão média eficaz que é bem, olha só, é bem abaixo, né, seria, por exemplo, olhando aquele meu gráfico, eu tenho alguma coisa assim, né, aqui. Seria uma pressão nesse limite, onde a área que eu tenho embaixo da curva vai representar essa área aqui de dentro. Vai ser equivalente, né? Por isso que é uma pressão bem mais elevada, né? Porque é a área daqui de cima inteira até lá embaixo, menos a área daqui da curva de baixo até lá embaixo. Né? Então é só essa área equivalente. Então eu posso substituir isso aqui por uma pressão média eficaz. Tranquilo? Vamos lá, então. Agora a lista 2, né? Por que o ciclo de Carnot não é um modelo realista para usinas de potência a vapor? Por conta da mudança de fase, né, gente? A gente tem mudança de fase, a gente tem o limite de temperatura dos componentes que eu estou trabalhando na minha usina, eu tenho limitações para chegar em processos reais, né, para trabalhar com processos reais. Então eu crio um ciclo, que é o ciclo de Rankine, que leva em consideração as condições do fluido. Né? Por exemplo, aqui, do ponto 1, vamos colocar um ciclo de Carnot. Né? Vamos dizer que esse é o meu ciclo de Carnot. Quais são os processos que eu vou ter problema, né? Aqui tudo bem, eu consigo, se eu estou na parte de líquido comprimido aqui, eu consigo comprimir isso aqui com uma bomba, mas eu vou ter que elevar até uma pressão bem elevada. Na verdade aqui é a temperatura, né? Até uma temperatura já bem elevada. E pressão também bem mais elevada, né? Até chegar nesse ponto. Temperatura e entropia. Então, eu chego até esse ponto aqui, elevando bastante pressão e temperatura, depois eu mantenho a temperatura constante, vou perdendo um pouco de pressão, né? Lembre das curvas, como é que elas vão ficar, né? Deixa eu pensar um pouquinho aqui, só para não falar besteira. Aqui seriam as minhas curvas isobáricas, de pressão constante, né? Então, se eu coloco aqui
essa curva, né, nesse meu diagrama TS, se eu quiser chegar nessa temperatura aqui no final, eu não precisaria ter levado até uma pressão aqui em cima, que seria correspondente a uma outra curva isobárica, né? Eu poderia só ter levado até essa pressão e depois eu jogo no... Eu só esquento ele, né? Então aqui no meu ciclo de Carnot eu teria que esquentar líquido comprimido até uma pressão e temperatura muito elevada numa bomba. Depois eu vou baixando a pressão de uma forma com temperatura constante. Daí é que ele entrou, né? Nesse sino. Daí aqui é fácil eu conseguir essa condição constante, porque eu tenho mudança de fase. Daí depois que sair disso aqui, eu também vou ter que continuar, vamos ver, para cá aumenta a pressão, baixando a pressão daí até chegar nesse ponto. Depois eu jogo numa turbina, ele vai entrar numa zona de bifásica aqui dentro, aqui embaixo dessa turbina. Isso aqui eu vou ter daí gotículas que vão prejudicar bastante as paletas da turbina, né? Daí aqui eu consigo fazer fácil, né? Mas percebam, aqui foi difícil de eu fazer no caso real, aqui também. Então tem várias complicações de componentes que ao passar por um processo real, o meu ciclo de Carnot ele não passa bem, né? Então eu tenho meu ciclo de Rankine, que ele vai ter no diagrama TS, ele vai fazer o seguinte, né? Eu vou esquentar, ele vai caminhar um pouquinho aqui para cima, quer dizer, eu vou aumentar a pressão e aumento um pouco a temperatura. Daí depois eu caminho numa isobárica, uma pressão constante, né, até a temperatura que eu quero. Depois eu passo numa turbina, vou botar um pouquinho mais aqui embaixo. E ele pode ter um pouquinho saturado aqui, não tem problema. Depois eu resfrio no condensador, né? Aqui eu introduzo calor na minha caldeira. Aqui eu tenho a minha bomba. E aqui eu entrego trabalho no meu eixo, certo? Então não é prático eu estar trabalhando com mudança de fase dessa forma aqui, né, num quadrado. Eu vou ter que ter uns componentes fabricados de uma forma inviável, né? Então por isso que o ciclo de Carnot não é realista para essas usinas, por causa do fluido. O fluido real muda de fase. Viu, professor? Diga. Quando tu, por exemplo, tu eleva a pressão até naquela linha ali, essa mudança pro ponto 2 ocorre naturalmente? Tipo assim, eu vou levar 5 megapascal, por exemplo. Essa subida ali, a troca de fase, e depois passa ali, é automático isso? Em qual dos dois gráficos? Nesse ou nesse? Nesse aqui, no 2 aqui. No da direita, esse aqui? Isso, tá, tô Tá, ali na linha de baixo. Vamos supor que ali aquela linha de pressão seja 5 megapascal de cima ali. tá, essa daqui. Isso. Tá. Eu elevo, eu boto na bomba ali, elevo até 5 megapascal. E o Uhum. resto dessa curva acontece naturalmente? Sim, sim. Porque eu tô na curva de 5 megapascal. Vamos dar uma limpada nesse daqui que ficou horrível. Eu tenho aqui meu diagrama T, S. Aqui é o meu sino de saturação. E eu tenho curvas de pressão constante que elas vão fazer isso, ó. Elas vêm reto, sobe, né? Pressão constante. Certo? Aqui é uma pressão mais alta, aqui é uma pressão mais baixa, mas elas funcionam assim. Então, no meu ciclo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar numa bomba nesse ponto 1, ele vai caminhar um pouquinho para cima, até chegar aqui na pressão que eu quero, daí depois eu só introduzo o calor nele. Digamos que é ideal, né? O ciclo de Rankine, eu não tenho perda de carga nem nada. Então eu só vou colocando calor, só esquentando ele, e ele vai fazer isso aqui naturalmente, né? Até chegar num ponto de saturação aqui, num ponto que eu quero, né? Quer dizer, superaquecido. Daí eu caminho lá para baixo. E fecho meu ciclo. Eu só tenho mudança de pressão daqui para cá, que eu perco pressão na turbina. A pressão cai bastante na turbina. E daqui para cá, que a minha pressão sobe na bomba. Em casos reais, eu vou ter perda de carga em toda a tubulação, né? Então eu sempre vou ter um pouquinho de pressão, perdendo um pouquinho de pressão no caminhar da tubulação. O que eu botei aqui? O 2, eu esqueci de copiar ali, o problema 2 da lista, deixa eu ver qual que é. Quais são os 4 processos que formam um ciclo de Rankine simples ideal? Quais são os 4 processos?
Então, eu tenho o processo 1. Vamos desenhar aqui o ciclo de Rankine, né? De novo, que é aquele ali que eu desenhei antes. Então, tem aqui, aqui e aqui. Né? Vamos dizer que é 1 para 2, para 3, para 4. Então, 1 para 2 eu vou ter compressão. Eu comprimi, aumentei a pressão, compressão isentrópica, né? Porque o meu S, S1 igual a S2. Que equipamento que faz isso? Bomba. 2 para 3, eu vou ter a adição de calor. Calor a pressão constante. Constante. Na caldeira. Caldeira, superaquecedor, etc. Né? Daí, depois do 3 para o 4, eu vou ter expansão isentrópica também. Daí, na turbina, que é o que vai me entregar trabalho aqui, né? E 4 para 1, rejeição de calor no condensador. Ok? Também a pressão constante, né? Então, esses são os processos que eu tenho no meu ciclo de Carnot. De Rankine, quer dizer. Compare as pressões na entrada e na saída da caldeira para os ciclos real e ideal. Né? Vamos fazer o desenho de novo. Tem aqui temperatura, entropia, meu sino. Ponto 1, 2, 3, 4. Na entrada da caldeira, eu tenho meu ponto 2, né? E no meu ponto, na saída da caldeira, ponto 3. Então, o que vai acontecer num ciclo real e ideal em relação à pressão? Hein? Como, professor? O que a pressão no caso real e ideal, comparando aqui, o que eu tenho de comparação? Né? Qual pressão vai ser mais elevada no meu ponto 3? Como assim? Qual pressão vai ser mais elevada? Por exemplo, vamos dizer que se eu entrei no ponto 2 numa pressão igual para o meu ciclo ideal e real. No ponto 3, qual que vai ser a pressão mais elevada? Na ideal? Porque é real, que nem tu disse, vai perder carga, vai Então, no caso real, ele vai ser, né? Pressão mais 3. baixo. Isso aí. Vai ser mais baixa. Né? Deixa eu só ler aqui a resposta do Boiler Exit. Pressão na saída vai ser... vai ser menor que a de entrada, isso aí. Certo? Então é só isso, né? Só para lembrar que eu tenho perda de carga. A minha tubulação vai fazer isso aqui, né? Ele vai vir aqui, aqui está caindo por causa da perda de carga, e aqui vai exageradamente, vai vir um pouquinho para cá, né? Até chegar na temperatura que eu quero, mas uma pressão já mais baixa. Né? Porque ele está para cá das curvas de pressão, então uma pressão mais baixa. Deixa eu só ver quantos faltam. Falta só mais 2 exercícios. Considere uma usina de potência a vapor da água que opera segundo o ciclo de Rankine simples ideal. O vapor entra na turbina a 3 MPa, 350 graus Celsius, e é condensado no condensador a pressão de 75 kPa. Determine a eficiência desse ciclo. Deixa eu deixar aqui um pouco aberto.
Então, eu tenho, né, o meu diagrama, que vai fazer aquilo que a gente já viu, né? Aqui vai ser o meu sino aqui assim. Diagrama, temperatura, entropia, certo? Vamos achar, então, as coisas para os estados. É mais fácil a gente achar assim, né? Aqui eu tenho meu ponto 1, meu ponto 2, meu ponto 3, meu ponto 4. Vamos achar o estado termodinâmico de 1. Como é que ele vai ser? Eu tenho pressão em 1, 75 kPa. No ideal, ele vai ser a mesma pressão no condensador, né? Ele vai ser a pressão constante. Ok? 75 kPa. E outra coisa que eu tenho em 1. O que ele é? Que estado que ele está? Líquido comprimido. Isso. Quase. É em cima da linha ali. Líquido saturado, é isso aí. Mas, Saturado, líquido saturado. mas muda pouco depois disso, né? Em termos de pressão, ele vai mudar só com a temperatura, no líquido saturado ou comprimido. A gente pode pegar essa condição de saturação ali para pressão e usar, né? Então, líquido saturado. Daí, com aqui eu consigo achar minha entalpia e meu volume específico, 1. Eu vou colocar o valor aqui só da entalpia, 38444 kilojoules por quilograma. Daí vocês conseguem conferir o volume específico depois, né? 75 kPa. Estado 2, o que eu tenho? Agora sim, líquido comprimido. Agora líquido comprimido. E eu vou ter que, na minha pressão 2, vai ser 3 megapascal, que é a pressão alta. E o que mais que eu tenho para achar esse ponto, né, nas minhas tabelas? A entropia de 1. Isso, entropia de 2 é igual a entropia de 1. Né? Daí eu consigo achar o meu trabalho, com aqui eu consigo achar, né, daí, volume específico de 2, e eu consigo achar o trabalho da bomba como um trabalho de compressão, né? Então, meu trabalho da bomba vai ser igual a V1 P2 menos P2 menos P1. Né? Isso aqui daí é lá de termo. Né? Quando eu estou trabalhando com... Quero achar o trabalho da bomba. Uma simplificação que eu faço, né? Considero da pressão 2 para 1 com o volume específico 1. Certo? Daí eu consigo achar aqui meu trabalho de 3,03 kJ por quilograma. Poderia ser pela entalpia também ou não? Pode. Pode também. Pode também. Né? O que a bomba vai fazer, ela vai aumentar a entalpia desse fluido, né? Então, também dá para fazer pela diferença de entalpias de 2 para 1. Só um pouquinho aqui. Ué, por que ele me deu duas coisas diferentes aqui, né? Nessa resolução? Que eu não tinha entalpia de 2. Ele vai usar isso para achar a entalpia de 2. Tá? Mas é engraçado, porque eu tenho a pressão e eu tenho a entalpia, né? A entropia. Eu poderia tirar da tabela também. Mas no livro ele faz o seguinte, ele pega aqui a minha entalpia de 2, é como tu falou ali, né, Amaral? Entalpia de 1 mais o trabalho da bomba. Daí eu consigo achar a minha entalpia de 2, que vai ser o meu 384 mais o 3,03, né? Então 387,47 kJ por quilograma. Mas assim, como eu tenho líquido subresfriado, né, ou comprimido, se eu tenho pressão e entropia, eu consigo achar as outras propriedades, né? Ele só não, dessa forma ele não buscou nada na tabela, ele não precisou olhar na tabela, né? Porque ele tem a pressão, ele jogou a pressão aqui, P1 ele também já tinha,
volume específico 1 ele já tinha. Então ele achou tanto o trabalho da bomba quanto a entalpia sem precisar olhar na tabela para o meu estado 2. Percebe? Mas eu poderia olhar na tabela também e achar isso aqui, sem problema. Estado 3, vamos identificar isso aqui. O que eu vou ter do meu estado 3? Eu tenho que a minha pressão é a pressão alta ainda, né? P3 é a minha pressão elevada, que é 3 megapascal. E eu tenho que daí a minha temperatura 3 é a maior temperatura que eu consigo no ciclo, 350 graus Celsius. Porque ela está aqui em cima. Maior temperatura e é a mesma pressão de 2. Porque eu tenho, num caso ideal, eu não tenho perda de carga. Então a pressão é constante ali. Daqui eu consigo daí na tabela achar o meu H3 e S3 pro caso, né, de vapor superaquecido. Ok? Meu H3 é 3.116 kJ por quilograma. E o S3 é 6,745 kJ quilograma Kelvin. Ok? Estado 3 está definido. Bem definido, fácil, né? Agora o meu estado 4. Eu tenho a minha pressão 4 é a menor, 75 kPa, e meu S4 é igual a S3. Então, novamente, eu consigo achar aqui... aqui eu não consigo achar direto o meu ponto, hein, pessoal. Eu preciso de mais alguma outra coisa, porque esse meu ponto 4 ele está aqui dentro, ó. Então ele tem título, eu preciso achar uma fração do título para ver quanto disso aqui é vapor e o quanto que é líquido. Né? O quanto que ele está distante do meu ponto 1 e o quanto que ele está distante desse ponto aqui, ó. Né? Então, mas eu consigo fácil isso aqui, né? Eu consigo interpolar, porque se eu tenho que o meu S4 é igual a S3, eu vou lá na condição de saturação e eu consigo achar o meu título, né? Meu título 4, X4 vai ser igual a S4 menos SL do líquido dividido por SLV, né, de vaporização. Então isso aqui vai me dar 0,8861. Então 88,6% disso aqui é vapor, o resto é líquido. Né? O meu título dá essa porcentagem, o quanto que eu estou perto de ser 100% vapor, né, e o quanto que eu estou longe ali de ser líquido. Daí eu consigo achar meu H4 agora, uma relação também mais simples, né? Eu pego HL mais XHV. HLV, perdão. Ou outra forma que eu poderia fazer, né, é H4 igual a 1 menos XHL mais XHV. Me daria para fazer isso aqui, né? Eu consigo ver que é 88% de vapor e 1 menos 100% menos 88% de líquido, né? Eu prefiro até fazer assim que fica um pouco mais claro o que a gente está fazendo. Isso aqui vai me dar 2.403 kJ por quilograma. Ok? Agora eu consigo achar para achar o rendimento, eu consigo achar o calor que entra e o calor que sai. Facinho, né? O que vai ser o meu calor que entra? Quais pontos? Hein? Podem arriscar aí. Vamos lá, gente. Ainda estou conectado, né? Deixa eu até ver aqui. Alô? Bom, parece que eu tô com internet. Tá, vamos lá. 3 por 2, né? Esse aqui é o calor que entra. É o que vai me fazer eu caminhar do ponto 2 até o ponto 3. Então, o calor que entra... Deixa eu até ver se... Só uma coisa. Tá.
é o quanto que ele vai andar do ponto 3 para o ponto 2, né? Então eu vou ter H3, que é mais energético, menos H2. Então isso aqui, a diferença disso vai ser o calor que entrou. Vai ser 2.728,6 kJ quilograma. E o calor que sai vai ser o do ponto 1, 4 menos 1. H4 menos H1. Tá? Aí isso aqui vai me dar 2.018,6 kJ por quilograma. Ok? Então, meu rendimento térmico vai ser igual a 1 menos Q que entra, Q que sai, sobre Q que entra. É o maior embaixo. E isso vai me dar 26%. Ok? Ele dá só uma outra forma de calcular. Se eu fosse fazer pelo ciclo de Carnot, pelo rendimento térmico, né, de Carnot, eu tenho igual a 1 menos temperatura mínima sobre temperatura máxima, é igual a 1 menos 91,76 mais 273 para passar para Kelvin, dividido por 350 mais 273. Isso vai me dar 41,5%. Então, a maior máquina térmica, né, a melhor máquina térmica que eu poderia ter, operando nesses dois limites de temperatura, ela teria esse rendimento, 41,5%. Essa máquina térmica ideal, que é um caso de Rankine ideal, ela tem 26%. Certo? Vamos então para o último. Esse aqui eu passei parte do conteúdo na aula, parte ficou para agora mesmo. Considere uma fornalha projetada para queimar 1 kg por segundo de carvão fóssil, 47% de carbono, 3% de hidrogênio, 4% de enxofre, 5% de O2, 1% de nitrogênio e 40% de cinzas. Admitindo-se combustão total. Calcular a energia líquida sensível associada aos fluxos de combustível e o ar de combustão. Né? O teor de umidade é de 5%. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Isso aqui tem máquinas térmicas 1 bem mais detalhada, que eu vou passar mais por cima. Eu tenho poder calorífico superior, que é o PCS, ele é calculado assim, 33.900 vezes a porcentagem de carbono. Esses aqui em letrinha pequena aqui vai ser sempre a teor de X de alguma coisa, né? Que vai representar a quantidade de X por quilograma de combustível. O quilograma de X por quilograma de combustível, quanto por cento que eu tenho. Então aqui eu tenho por carbono mais 141.800 de H menos O sobre 8 mais 9.200, porque o enxofre também tem um poder calorífico, né, dele. Então, se eu substituir, depois vocês vão ter acesso a esse slide aqui, né, para pegar. Se eu substituir os valores em porcentagem, eu vou ter que meu poder calorífico superior vai ser 1.968,8 kJ por quilograma de combustível. Isso é a energia que libera superior, né? Mas eu tenho parte dessa energia vai ser absorvida pelo teor de umidade e o quanto que eu tenho de hidrogênio também ali. Né? Então parte disso vai ser absorvida por isso, pela umidade, né, para evaporar. Então a gente vai pegar que esse meu poder calorífico inferior, né, vai ser igual ao poder calorífico superior. Esse aqui é o que eu vou ter de energia que eu posso usar ali, né? Esse superior é quanto que ele liberou, mas tem uma parcela que eu perco, 2.440, que vai ser reduzido pela presença do hidrogênio e do meu teor de umidade. Esse aqui é o teor de umidade. Substituindo esses valores, eu vou ter que meu poder calorífico inferior vai ser de 18.888 kJ quilograma. Como é que eu acho o que ele pediu aqui? Deixa eu só ver. O calor, né, dos gases. Calor dos gases vai ser
a vazão máxima de combustível vezes o meu PCI. Eu somo com o meu quilograma, né? Vazão máxima é quilograma por segundo, PCI é kilojoule por quilograma. Quilograma corta, quilojoule por segundo é quilowatt, né? Então isso aqui vai me dar 1,8888 quilowatts. Porque eu tenho a vazão máxima, de 1 quilograma por segundo. Tranquilo? Gente, esses são os exercícios das duas listas, né? Então, semana que vem, primeira avaliação, naquele esquema de eu deixo aberto ali por uns dias, vocês podem resolver a prova quando achar melhor, né? Mas na hora que iniciar a prova, tem um tempo para resolver, para terminar. Tranquilo, gente? Tranquilo, Flor, sem muitos problemas. Qualquer dúvida aí, tá aberto também. Se quiserem perguntar agora, aproveita agora. Senão pode mandar no WhatsApp. Tudo certo? E qual será o tempo de avaliação e quantas questões vai ter a prova? Eu acho que eu fiz 5 questões, né? Algumas são discursivas, né? Mais simples e algumas de conta. Mas eu acho que são 5. Seguindo mais ou menos essa linha da lista, né? Se vocês derem uma estudadinha pela lista aí, souber fazer a lista, vai estar dentro do que esperar ali da prova. Certo? Da minha parte, tudo certo. Então, boa noite para vocês. Qualquer coisa, eu estou disponível ali no WhatsApp, tá? Valeu, boa noite. Falou, Boa noite.